sobre a Conferência da Cidade, todo município tem o direito de fazer lei nacional. Ele não pode ser menos restritiva, aí seria ilegal, mas mais restritiva ele pode. Por isso que a nossa lei, quando nós fizemos, e eu acho que você participou também das nossas conferências da cidade, foram várias, esse artigo foi votado dentro da conferência da cidade pelos participantes, por isso ele foi incluído no nosso Código Urbanístico. E foi retirado, infelizmente, da parte geral, que teoricamente ela depende de conferência da cidade para ser alterada, e não foi completado. Mas não é isso. O problema é, por que a conferência da cidade não foi pedida, não foi realizada, não foi chamada a população, e uma simples audiência pública que não tem nenhum valor, vamos dizer assim, como definição, não é deliberativa, né? E depois, porque na verdade o que nós temos que fazer são debates públicos várias vezes com todo mundo. Eu não queria me prolongar, desculpe, mas eu já passo para outra pessoa. Obrigado, Ana Lúcia. Então, solicito para dirimir qualquer questionamento ou dúvida de todos os presentes e os que estão assistindo. Doutor Roberto, se puder responder, e na sequência já vamos para o segundo expositor. Obrigado, Ana Lúcia. Doutor Roberto. A pergunta para a Dona Lúcia eu posso responder muito tranquilamente. Nós cumprimos o que prevê o Estatuto da Cidade. É uma lei federal e nós estamos sujeitos às leis federais. A questão de que nós podemos legislar em questões mais restritivas não quer dizer que nós tenhamos que legislar, nós não somos obrigados a legislar em questões mais restritivas. Nós temos a opção de fazê-lo quando se quer, e quando não se quer, seguimos o que diz a lei federal. Simplesmente assim. Crescimento a Porto Belo, só isso. Senhoras e senhores, a audiência está transcorrendo da normalidade, estamos dentro do horário, cumprindo as determinações legais, e vamos agora chamar o segundo orador, que é o seu Pedro Vieira. Seu Pedro Vieira, pode levantar a mão para se manifestar, por gentileza? Dona Miriam, a senhora vai aguardar a ordem, a senhora também teve uma benevolência desta mesa e a senhora será a última colocada, tudo bem? Já tínhamos vencido o horário. Sim, estamos cumprindo com pressa. Seu Pedro Vieira, se quiser se manifestar, senão vamos para o terceiro orador. Senhoras e senhores, esta mesa diretiva está cumprindo e com risco. Só um momento, senhor Márcio Moraes. O Poder Legislativo abriu espaço para todos, só solicito um pouco para acalmar os ânimos, se for necessário estar... Gente, nós queremos continuar. Senhoras e senhores, nós queremos continuar. Eu peço a gentileza de todos, se não aqueles que estão talvez um pouco assim alterados, se quiserem se retirar também, fiquem à vontade. Continuaremos com a audiência porque temos o que cumprir. Eu só peço um pouco mais de paciência aos senhores. Vou chamar pela última vez, que está sendo gravado, o seu Pedro Vieira para se manifestar. Todos presentes percebem que ele não se manifesta. Vamos então com o seu Lúcio Xerei. Perdão, Dona Lúcia, perdão. Não consegui ler aqui corretamente. Dona Lúcia, com a palavra, então. E solicito só mais um pouco de paciência, que já estamos nos momentos finais aqui das exposições. Boa noite a todos e a todas. Eu gostaria, então, de reforçar
reforçar o pedido da dona Lúcia por mim e a gente ter uma conferência na cidade para decidir algo tão importante como essa questão de construir prédios numa praia que não está apta para isso. Quando a gente anda pela praia de Porto Belo e a gente olha meia praia de Itapema e vê aqueles prédios de Camboriú, aquilo está na contramão da proteção da natureza. Está na contramão, não é progresso na cabeça de muita gente. Né? Qual é o diferencial de Porto Belo? Respeito à natureza, o centro histórico, essa cidade tem uma história. Isso não pode ser derrotado, isso não pode ser destruído. Né? E uma característica de uma praia tranquila e não de badalação. Muitas pessoas vêm aqui atrás de natureza, porque prédios, isso aqui já está cheio. Muito obrigada. Obrigado, Ana. Não sei se a mesa técnica deseja se manifestar, é mais uma colocação e não um questionamento. Então vamos para a terceira exposição. Senhor Márcio Moraes, pode fazer sua exposição, por gentileza. Bem, vamos falar. Boa noite a todos. Eu vou falar aqui de frente. Primeiramente, eu achei que o planejamento, a audiência pública, ela pecou e bastante, porque ela falou para corretores, incorporadoras, arquitetos e engenheiros e não para os moradores. Primeiramente, foi muito termos técnicos. Os moradores não sabem o que é isso. Então, eu peço que ao presidente aqui da Câmara, ele consiga se reavaliar como planejador dessa audiência pública e coloque na linguagem do povo e não na linguagem dos interessados que estão aqui, né? Alguns deles, mas se colocar na linguagem do povo, todos eles entendem. Parece uma aula de engenharia, de arquitetura, de biologia, nunca uma linguagem direta para o povo. É pura teoria, não tem prática. Não mostra exemplos práticos de evolução, de como é que deu certo em alguma cidade. Qual a referência que apresentaram aqui de evolução? Qual referência? Deram alguma referência? Só para vocês terem uma ideia, eu dei várias denúncias na FAMAB. Hoje tem uma fiscal de férias, só tem uma trabalhando. Como é que ela dá conta? Não dá conta nunca. Reclamei de horário de trabalho das construtoras, que é um monte de reclamações que chegam para mim. Não tem condições de fiscalizar. Já fui lá, mas está em silêncio, é claro. Parece o carro lá no logotipo da prefeitura. Piu-piu. Fica tudo em silêncio. Esgoto a céu aberto, pessoal, é o que mais nós temos em Porto Belo. Nós somos a pior cidade só para vocês terem uma ideia, a pior cidade que tem tratamento com diarreia. Aonde vocês acham que vem isso? Na comida? Ou é as crianças que estão no pé no chão, andando nesse esgoto a céu aberto? Se nenhuma gestão até agora, incluindo essa, conseguiu resolver isso. Coloca nossas crianças, coloca nossos adultos de nossos idosos para ter doença e só tem na África. Estação de tratamento que falaram aqui, vocês viram o plano? Eu li o plano inteiro. Levará 30 anos se começar em 2020. Se começar, 98% se seguir a perspectiva de crescimento que está tendo até agora. É uma perspectiva histórica. Não foi analisado em nenhum momento, mesmo que esse projeto já estava em construção, a possibilidade desses pavimentos que falaram agora. Se levará 30 anos, imagina com a quantidade de prédios que vão surgir. 1 hora de apresentação. Que é isso, pessoal? 1 hora. Lá na audiência pública de distribuição da água de Bombinhas, nós ficamos até 1 hora da manhã, ouvindo atentamente. Todos eles falaram, todos os técnicos. A população ficou sabendo, ponto a ponto. Saíram pessoas concordando e discordando, cientes do seu papel. Aqui não.
Aqui foi um jogo de palavras, termos técnicos. Eu não sei, eu vou responder depois. Que isso? Não houve nem ensaio, não houve planejamento. O privilégio de ter essa população aqui, não houve nenhum planejamento dessa audiência pública e querem considerar ela como fator principal para uma votação ou para ouvir o público. Nós já passamos sufoco no presente. Mobilidade urbana, o semáforo que serve mais como decorativo e está lá no amarelo, isso é mobilidade urbana? Não temos nem placa de sinalização nas nossas ruas. O que é isso? Isso é mobilidade urbana? Não temos nem ônibus no centro de Porto Belo, tiraram vários horários de ônibus. É uma descentralização, acho que é isso que a gente pode chamar, ou uma imobilização do centro e do Vila Nova. Turismo, pessoal, falar em turismo em Porto Belo, até hoje, Porto Belo não usou a sua vocação plena, somente turismo de massa. Nós temos turismo histórico, não faz porque não quer. Tem cidades que conseguiram resgatar a história e fazer daquilo um grande movimento para o turismo. Turismo cultural, cadê o irmão? Terra de Reis, Porto Belo não existe mais, pessoal. Toda a história, toda a cultura não existe mais. E isso é valorização pelo turismo o ano inteiro. Mas pensa-se só na alta temporada. Fiz uma pergunta na Contur em julho. Como é que está o planejamento da alta temporada? Ainda não pensamos. Como? Se faz o turismo da alta temporada na baixa. Se faz o turismo da baixa na alta. E não seguir a carroça conforme ela caminha. Distribuição de água, se já está faltando água, imagina, não temos infraestrutura nenhuma, não temos nem condições não tem nenhum plano para aumentar a reserva de água e querem construir mais. Projetos de revitalização está cheio na gaveta do prefeito, de vários outros prefeitos. Todo prefeito que chega fala, vamos revitalizar o centro. E cadê o projeto em andamento? Cadê os projetos efetivos? Não tem. Câmara de Vereadores não fiscaliza, não faz cumprir. Pagamos milhões e milhões no nosso bolso para projetos que estão engavetados. Ou seja, essa audiência pública não atingiu o seu objetivo. Infelizmente. É uma necessidade de vocês terem mais importância com o povo, principalmente planejar isso aqui com mais tempo, fazer ensaios, verificar toda a parte técnica, que isso, aquela televisão, o pessoal lá de lá não conseguia ver. Então, sugiro ao presidente da Câmara, numa próxima oportunidade, espero até que vocês refaçam essa audiência pública, para mostrar, no mínimo, que vocês têm eficiência de comunicação com a população. Primeiro, aprendam a suportar a capacidade da cidade hoje, para depois pensar em crescimento, em desenvolvimento, de forma planejada. Senão, nós vamos andar no esgoto a céu aberto. Obrigado, senhor Márcio. Obrigado às manifestações. Vamos então ao próximo orador, o senhor Rafael Dalbello. Rafael, o microfone que a gente... Levantar o braço, eu sei quem é. Aqui, ó. Tem dois Rafael ou tem um só? Só tem um Rafael. 6? Isso. Uhum. É o sexto inscrito aqui, senhor. Boa noite a todos os presentes. É nítido nessa casa que temos uma divisão da população. As pessoas que querem o progresso e as pessoas que querem preservar o centro histórico, ou a história da cidade. E nada mais justo do que essas duas populações possam andar em mãos juntas e ir para frente. Só que é impossível hoje a nossa prefeitura, o nosso poder executivo, legislativo, não trabalhar o progresso da cidade de uma maneira para arrecadar fundos, que é hoje a proposta da nossa poder executivo, perfeito?
para que possa, sim, pensar em infraestrutura, pensar em saneamento básico e, principalmente, essas mudanças que o plano diretor hoje irão afetar, elas não irão afetar de imediato o saneamento básico e a infraestrutura da cidade. Pois os projetos que irão ser protocolados, irão ser começadas as suas construções, eles irão impactar de 3, 4, 5 anos. E fazendo um trabalho em conjunto da prefeitura, pensando realmente no saneamento básico, porém, com o dinheiro que as autarquias onerosas provenientes a esse aumento de potencial competitivo que a cidade vai ter, irá só em outorga onerosa irá triplicar a receita da cidade, acho bem palpável de podermos, a população que quer preservar e a população que quer o progresso, trabalhar de forma conjunta, perfeito, para que isso seja feito. Porque cobrar só do Poder Executivo e do Legislativo que eles façam isso sem verba, sem ter de onde tirar o dinheiro, é querer que a gente tire dinheiro do céu. E hoje a gente sabe que o motor da nossa cidade é a construção civil. É nítido. Hoje, se a Porto Belo não tivesse a construção civil, é uma cidade morta. É uma cidade morta. É uma cidade morta. Hoje, se a gente cortar a construção civil, a gente corta aquele carinha que não tinha um emprego, a dona de casa que não tinha um emprego, e ela observou na construção civil a oportunidade de vender marmita, porque começou a ter mais pedreiros na cidade, começou a ter mais gente com emprego na cidade. Começou a criar um círculo virtuoso dentro da cidade, e não um círculo vicioso. Então, pensar que a construção civil é um mal para a cidade é pensar que ela pensar nela como um câncer, coisa que ela não é hoje. Ela bem pensada de uma maneira que possa ser benéfica à população que não quer o progresso, separando, realmente, não tem porquê. Deixa que mantenha o centro histórico, que mantenha as raízes da cidade. Mas a gente. Ou seja, a senhora pediu respeito até agora para as pessoas que estavam ali. Vamos respeitar o processo legal. Com a palavra o senhor Rafael. Então, esse impacto ambiental que está sendo levantado, impacto ambiental e de infraestrutura que está sendo levantado, no meu ponto de vista, ele é muito menor do que o impacto socioeconômico que ele vai ser. Se esse plano diretor não ser aprovado, com os seus ajustes, que se for peculiares, se tiver que ser, ele gerará muito mais impacto socioeconômico do que o próprio impacto socioambiental. Então, pensar no bem das pessoas também é pensar no bem dos seus empregos, das suas famílias, da criancinha que está no colégio, que quer uma perspectiva de vida. Isso hoje, a gente cortar pela raiz simplesmente um plano diretor, porque a gente quer preservar certas situações que vão aquilo que a gente gosta, é não pensar no futuro das pessoas que estão dentro dessa cidade, e não pensar no crescimento que ela tem, de hoje ser a nona cidade do estado com mais procura para aluguel, mais procura para ter o turismo. E a gente deixar isso morrer simplesmente porque a gente quer preservar um centro histórico, a gente quer preservar a história da cidade, porque simplesmente a gente quer fazer uma conferência, alongar mais, discutir, levar para frente, conversar, enquanto é muito mais rápido e tecnicamente usar a iniciativa privada ao favor do poder público, com os valores de outorga onerosa que vão ser extremamente altos e que podem ser destinados de uma maneira bem adequada, tá? Para que sim, esses planos de saneamento e de infraestrutura sejam realmente resolvidos. É algo simples, a gente está aqui, acho, batendo tecla, que é muito fácil de ver que tem pessoas que querem o centro histórico e pessoas que querem o progresso da cidade. Ninguém está falando que eu quero construção do Perequê, eu quero construção do Porto Belo, no centro. Está nítido. Eu acho que a gente está só perdendo tempo e perdendo time, principalmente da cidade. E isso é o principal, porque se a cidade não vier agora, vai vir outras cidades e vão passar por cima da nossa cidade. Eu acho que ninguém que está aqui dentro hoje quer com que a cidade pare. Por quê? Se essa cidade parar, essas pessoas que estão aqui que não vão ter emprego, não vão ter renda, não vão mudar. É bem simples. Eu acho que
ficar batendo na mesma tecla é besteira. É muito simples de pensar isso, tá? Muito obrigado. Boa noite. Boa noite, Berlim, com a palavra. Vou fazer uma correção no meu nome é Miriam Melim. Boa noite a todos. Não, tudo bem, eu sei que você me conhece bastante e errou meu nome. Mas, enfim, boa noite a todos. Eu gostaria de, inicialmente, registrar aqui que a gente percebe claramente, tanto pelas pessoas que estão aqui dentro dessa audiência, como pelos carros que estão estacionados aqui em volta da Câmara, que nós temos muita gente de Itapema que está aqui presente hoje. Não sei exatamente porquê, mas porque o plano diretor é de Porto Belo. Mas isso é só um registro. Agora, eu gostaria de falar um pouquinho, na sequência do que falou o Rafael ali atrás, sobre crescimento da cidade. Uma cidade não necessariamente cresce com uma verticalização absurda como a que está colocada nesses projetos de lei que estão sendo apresentados. Se você andar um pouquinho aqui em Florianópolis, nós podemos ver em Florianópolis grandes empreendimentos com crescimento, que é um crescimento que chama pessoas, inclusive a nível internacional, como o Jurerê Internacional, como Praia Brava, como Empreendimento Gostoso Santinho e tantos outros que nós temos em Florianópolis e que promovem o crescimento, promovem o turismo de uma forma absolutamente sustentável. Não da forma agressiva, como está sendo colocado nesses dois projetos de lei que ora tramitam aqui na Câmara. Sobre os projetos, eu gostaria de fazer basicamente 3 perguntas. O primeiro deles, e aí eu não sei qual dos técnicos talvez possa responder, é quais foram os estudos que foram elaborados que apontaram para este crescimento dessa forma e dentro desses projetos, né? Porque gostaria de saber com relação aos impactos do sistema viário, da água, abastecimento de água, o sistema de esgotos, que a menina apresentou aqui, a engenheira apresentou a forma de tratamento de esgoto de 2 cidades, na verdade, né? Eu gostaria também de saber como é que ela pretende apresentar aqui um sistema de esgoto de cidade e quando ela deveria estar exemplificando como é que vai ser o nosso sistema de esgoto, que nós não temos isso aqui, né? Mas fora isso, quando a gente fala em infraestrutura e você fala em adensamento populacional, nós temos que pensar em educação, em posto de saúde, crescimento com escolas. Não é só a questão de você ter mais rua, mais esgoto, menos esgoto. Então, mexer no plano diretor da maneira como está sendo proposto, e é um meximento, uma alteração extremamente profunda em todas as diretrizes do nosso plano diretor, exige que sejam feitos estudos de impacto dessas novas alterações. Então, a minha pergunta é: quais são os estudos que foram elaborados que apontaram para esse tipo de modelo a ser adotado a partir da aprovação desses planos? Essa é uma pergunta. A minha segunda pergunta é jurídica, que seria para o doutor Roberto. Ele falou bastante aqui no Estatuto da Cidade, no artigo 40, que é aquele artigo que vai nos remeter a uma aprovação na Câmara de Vereadores. Mas não estão sendo atendidos, doutor Roberto,
o artigo 2º e o artigo 43 da mesma lei 10.257, né, o Estatuto da Cidade. Então, eu gostaria que o senhor falasse sobre esses dois artigos e também sobre a resolução 25 do Conselho das Cidades, legislação federal que deveria estar sendo obedecida pelo município de Porto Belo, que bypassou a legislação federal. Bom, esse é o segundo aspecto. E o terceiro, a minha pergunta é para o doutor Rafael, engenheiro, como é que vão ser tratadas as áreas livres, né? Porque eu percebi que as taxas de ocupação são extremamente altas. Na verdade, eu nunca vi um plano diretor com taxa de ocupação de 75%, 85%, com taxa de permeabilidade de 5%. Né? Então, para onde vão as áreas livres, para onde vão as áreas verdes, as árvores, e, né? Quer dizer, não vai ter espaço para absolutamente nada. Especialmente quando você considera que a gente tem balanços que não são contados, né? Sacadas, balanços, terraços e tantas outras áreas construídas que não são contadas nem no índice de aproveitamento, como também não são contadas na taxa de ocupação. Eu não sei se a plateia toda sabe, mas a taxa de ocupação é aquela projeção do edifício no terreno, no solo. Então, quando você fala em ocupar 85% do solo, o que é que sobrou? Não está sobrando nada. Então, não é só uma questão de número de pavimentos, que na verdade chegamos a pavimentos absurdos, inclusive com gabarito livre. Né? Gabarito livre significa qualquer coisa. O céu é o limite. Mas, eu entendo, minha senhora, quando a senhora precisar falar, a senhora, por favor, se inscreva. Tá? Então, eu sei que existem os índices de aproveitamento, mas eu estou falando da taxa de ocupação. Taxa de ocupação é a projeção do edifício no solo. O que a gente já consegue ver ali no Perequê, você passa no Perequê, esqueci o nome daquela rua principal, não é a Atílio Fontana? Ah, Atílio Fontana. Na Atílio Fontana você já vê. É um prédio que está se grudando em outro, que está se grudando em outro. Então, nós teremos paredões. É isso que vai se ter aqui no centro, no Vila Nova, no Perequê continua. E, bom, me surpreendi ainda mais ao ver as áreas do sertão, Sertãozinho, Santa Luzia, incluídas nesta loucura de pavimento livre. Mas o que mais me deixa chocada, realmente, além da questão do gabarito, do número de pavimentos, é a taxa de ocupação. Ninguém está falando em taxa de ocupação. Nós teremos uma cidade de concreto. 85% de taxa de ocupação é alguma coisa totalmente surpreendente. Enfim, essas são as minhas 3 manifestações e eu gostaria que elas pudessem ser respondidas pelos técnicos aqui. Obrigada. Bom, a primeira colocação, uma parte que o que a gente, a origem, especialmente do projeto 010, que é do centro, ele veio de uma demanda em função que vinha ocorrendo muito assim, fechamento do comércio da cidade, aqui do centro da cidade. Né? Aconteceu isso, os empresários vieram atrás do poder público, fizemos uma reunião, precisa fazer uma mudança. A gente fez um termo de referência. Depois, calma, agora não, mas eu quero esclarecer a minha pergunta, não foi essa. Calma, eu vou dizer. São os estudos que foram elaborados. Foi o que eu perguntei, técnicos. Você tem que deixar responder, né? Aí, o que aconteceu? Vai chegar no técnico. Isso provocou, foi feito um termo de referência, depois foi feita uma reunião aqui, e teve mais ou menos uns 40 empresários, né, do segmento empresarial, e que começou a se moldar. Né? Depois teve encontro
com a Associação de Moradores, com a dona Terezinha, o Alexandre, que representa também o Conselho, teve também reuniões com eles. E se chegou nesse escalonamento. Virou um projeto, vem para a Câmara. No Conselho foi instituída uma Câmara técnica, e que ali foi feito estudos, foi feito projeção visual, né? Nós temos o registro disso aí, nessa Câmara técnica, a dona Lúcia participou também, né? E foi feito essa parte técnica. Né? O trabalho técnico foi feito depois do projeto. Né? No ano do projeto, agora nessa parte aí de estudos, o Rafael vai responder a segunda pergunta sua e também vai falar dessa parte técnica. Johnson, eu só queria esclarecer. A primeira Eu só queria esclarecer que eu perguntei sobre estudos de impacto. Estudos de impacto são elaborados por equipes técnicas que vão analisar os aspectos todos da infraestrutura urbana. Então, não é o que você colocou, é que aconteceram conversas com grupos setoriais, empresários, consideram... Não, tem uma câmera técnica. Tá, mas... Deixa nós continuar a resposta. Você não quer deixar nós continuar Não, a achei resposta? que você tivesse terminado. Não, eu só outra pergunta. Eu tinha falado jurídica, mas ela está aí, vai ter. Eu vou aguardar. Boa noite. Respondendo à questão jurídica levantada pela senhora Melim. Bom, primeiro, eu citei o Estatuto da Cidade porque nós, a lei, o artigo 166 do nosso plano diretor, ele foi alterado com base na alteração do artigo 40. E eu o citei porque nós seguimos aquela redação. Não vejo por que nós temos que... eu tenho que estar citando os outros artigos do Estatuto da Cidade. Isso é um ponto. O segundo ponto é que, constitucionalmente, quem tem que elaborar o plano de uso e ocupação do solo é o município. Não é? Nós não temos que seguir nenhuma resolução ou qualquer outro. Nós seguimos alguns parâmetros, mas é dado ao município a prerrogativa de legislar sobre o uso e a ocupação do seu solo. E assim foi feito. Estamos fazendo aqui uma audiência pública para uma mudança no nosso Código Urbanístico. Um artigo do nosso Código Urbanístico, 166, sofreu uma alteração porque lá no Estatuto da Cidade havia uma alteração que foi assimilada aqui no nosso plano diretor. Nada mais do que isso. A minha citação ao Estatuto da Cidade foi porque eu remeti ao artigo 40 quando foi alterada a nossa lei municipal. Apenas isso. Roberto, a minha pergunta também não foi essa. A minha pergunta foi a respeito dos dois outros artigos, porque o artigo 2º e o artigo 43, ambos determinam que a formulação da política urbana, dos planos diretores, tem que ter participação efetiva da população, efetiva dos moradores que participam da cidade. São esses dois artigos que eu citei que falam que nos planos diretores municipais você precisa de reuniões, debates, consultas deliberativas da população. Não é uma audiência pública informativa. Então, esse processo é um processo anterior ao processo legislativo de aprovação na Câmara de Vereadores, que é o que vai falar o artigo 40. Então, o que eu estou citando é que a legislação federal precisa sim ser seguida pelo município. Inclusive porque a política urbanística, ela é... A senhora
senhora fez os questionamentos e vamos responder. No final dos questionamentos, se tiver uma réplica, como foi concebida a palavra da dona Lúcia, faremos de uma forma total. Essa gentileza e educação de Vossa Excelência, sim, estaremos a ver. Só vamos na sequência dos questionamentos, por gentileza. Bom, é simples, eu entendi. A senhora hoje está aqui nesse momento se pronunciando numa audiência pública e a senhora está participando de um debate aqui conosco, com a nossa mesa técnica. E nesse momento, como a senhora mesmo está participando, opinando, a senhora está participando de uma audiência pública e isso é o que prevê o artigo que a senhora citou, a participação popular. A senhora está participando e nós estamos, outra coisa que esclarecer, nós estamos dentro de um processo de tramitação de um projeto de lei. Ele não terminou, ele não se esgota aqui. Aqui é um procedimento que está previsto na legislação, que a gente está fazendo. Outros procedimentos ainda virão. Não tem, eu não consegui entender de outra maneira a sua pergunta. Porque isso aqui, esse processo não se esgota aqui. Aqui é uma parte integrante do processo total de tramitação da lei. É isso que eu queria esclarecer. Obrigado. Vamos falar do Rafael. Eu tenho acionado as dúvidas da senhora, alguma coisa que a senhora quiser falar novamente. Quanto à taxa de ocupação, ela realmente teve esse incremento, mas ela, se a senhora pegar o plano diretor atual, o anexo 3, ele prevê que nesses zoneamentos que a senhora comentou em relação a 85%, ele era 75%, então ele realmente teve esse incremento, mas em contrapartida, a análise em relação à taxa de permeabilidade, ela obviamente diminuiu para se adequar com a taxa de ocupação, mas o critério de avaliação dela agora é diferente. Ela precisa seguir, ela precisa ser 100%, esse 5% ele precisa ser 100% permeável. Tem algumas análises hoje em dia que pelo nosso Código de Obras prevê paver como área permeável e isso dali foi excluído. Então a área permeável realmente é permeável. Com essa ponderação a gente acredita que consegue ter um equilíbrio entre os dois índices. Obrigado. Alô? E também, Rafael, completando também que essa taxa de ocupação, ela é no embasamento da obra, da garagem. A torre, à medida que ela sobe, ela recua. O ponto mais alto da cidade de Porto Belo, por exemplo, a proposta seria 10 pisos, né, na última quadra. A gente fez aquele estudo técnico, aquela visualização. Se fizer um prédio num lado um do outro, com 10 pisos, vai dar uma distância de 6 metros entre as duas torres. Mesmo chegando com a parede cega na parte de garagem, essa ocupação de 75% é só aquela caixa da parte, né, de garagem, de sala comercial, mas o tipo, né, a torre não, ela ocupa 50%. E a outra questão também, que dessa parte livre, né, essa parte livre, ela é controlada pelo coeficiente de aproveitamento. O coeficiente de aproveitamento ela é uma relação de metro quadrado de obra com o tamanho do terreno. Então a pessoa é livre, mas o terreno tem que ser cada vez maior, porque ele é limitado no coeficiente de aproveitamento. O mais agressivo que eu acho que nós temos
é 6 ponto, se eu não estou enganado, 6 mais alguma coisa, isso vezes a área do terreno. Então, esse livre é muito relativo. Inclusive até o número de piso máximo, que tem estabelecido o número de piso máximo. Se o terreno não for grande, entendeu? Pode não acontecer aquele piso. E é isso aí. Em relação ao que a senhora comentou, só complementando, dona Maria, em relação à quantidade de pavimentos livres que a senhora falou, esse parâmetro, na verdade, ele já vem desde o plano diretor de 2011, então ele não foi inserido agora. Então ele não faz parte dessa tramitação de agora, só para detalhar. Se ele liberar, eu libero a senhora, senão não. O cenário da Câmara. 2 minutos para a senhora, tá bom? Não menos. 1 minuto. Na verdade, eu acredito que os aspectos técnicos que a gente começou a conversar agora, né, eles precisam de um aprofundamento muito maior, para que todas as pessoas possam compreender e debater também. Né? Mas, como eu vi que o Dr. Roberto falou que esse é somente um dos procedimentos no processo legislativo, e eu acredito que vai ser assim mesmo, eu gostaria de saber então, Dr. Roberto, se já existe um cronograma para os próximos debates, consultas e até para uma conferência da cidade, para que a gente possa então conversar, debater e para que todos possam estar esclarecidos e entender o que é que está sendo proposto aqui. Esse cronograma já existe? Obrigada. Esse cronograma, legalmente, é uma demanda judicial, né? Nós não podemos... A resposta é essa, nós temos uma ação civil pública e que suspendeu a tramitação do processo. Logo, não cabe a mim fazer nenhuma previsão, porque nós temos uma questão jurídica para ser resolvida. E não é aqui nessa via que será resolvida. Certo? Bom, com toda a parte dos questionamentos, todos os inscritos já falaram, tá? Não sei se o presidente